Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês, a título de curiosidade, como a gente faz leitura de EPROM de Mitsubishi antigo, mais específicos os Lancer, Colts, GLXI, GTI e até mesmo o Lancer LS. Acredito eu também que os Mirage, só que eu não tive a oportunidade de pegar isso para olhar ainda. Mas enfim. Bom, eu tô aqui com duas ECUs de Lancers, respectivos GLXI e GTI, né? Então, aqui à minha esquerda, a gente tem uma ECU de um GLXI e à minha direita temos ECU de um GTI. Bom, logicamente, originalmente ela vem na case, bonitinha, tudo bonitinho dentro do carro, né? Desmontei, tirei. A título de curiosidade, eu tenho um Lancer GLX 94, que hoje em dia roda com a programável, uma Mega Speed MS2X do Costa, lá do Rio, Costa Mega Speed, que inclusive somos representantes deles aqui em Goiânia, né? E a título de curiosidade, eu desmontei o meu módulo que estava lá guardado, esse é o original. Enfim, e vou mostrar para vocês hoje como é o processo de leitura desses EPROMs aí. Então, voltando aqui, eu tenho um GLX 94 e à minha direita tem um GTI 95. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que o código da PCB é exatamente o mesmo, né? Tanto a PCB quanto os processadores, chipset aqui, é exatamente o mesmo. Então, a PCB em si é a mesma, né? O que muda é os componentes de um para o outro. Porque o GTI vai ter coisa que o GLX não tem, e estratégia de funcionamento diferente, enfim. Uma dessas diferenças é a questão de ignição. O módulo do GTI, ele tem duas saídas de ignição, porque ele trabalha com duas bobinas em telha perdida, né? O do GLXI, ele trabalha com uma bobina só, com distribuidor. Então ele tem uma saída só de ignição. Então tem essas pequenas diferenças assim, mas a PCB em si é a mesma, né? Se eu pegar e desmontar aqui uma do GTI e tirar os componentes que tem a mais, pegar os componentes necessários e montar aqui, ou vice-versa, eu vou ter uma e outra, entendeu? E aí o que vai comandar isso mesmo, o que vai ordenar os mapas de ignição, combustível, enfim, as configurações em si do carro, são as EPROMs, né? Então aqui temos a EPROM do GLXI e aqui temos a EPROM do GTI. A EPROM em si é a mesma. Deixa eu tentar pegar um foco para vocês verem ela aqui. O código da EPROM é o mesmo código aqui embaixo, ó. E aí temos esse código aqui no adesivo, colocado pela Mitsubishi, que é o software que roda na EPROM, né? No caso, o arquivo. A calibração, né? Então, aqui temos a calibração do GLXI e aqui temos a calibração do GTI. Bom, então, bora ao que interessa. Deixa eu retirar esses módulos daqui. Dito essas curiosidades já do módulo em si. Um adendo. Para quem for querer se aventurar nessa coisa de mudar a calibração, né? Se quiser fazer o acerto do carro, né? Ser original. Vocês podem ver que aqui você tem que fazer o processo de tirar a EPROM da PCB em si, né? Então você tem que pegar uma estação de solda, tirar, estanhar, fazer tudo bonitinho aqui. E tirar de fato a EPROM. Mas para quem vai ficar mexendo em mapa, o que eu recomendo aqui é colocar um soquete que você consiga tirar a EPROM sem ter que fazer o processo aqui de solda, né? Porque com o passar do tempo a PCB vai estragando. Ainda mais esse tipo de PCB que essa PCB em específica é muito antiga, né? Tem já quase 30 anos. Enfim. E vai ter casos também que você vai pegar uma PCB que tá assim, ó. Por exemplo, essa aqui tá cheia de resina. E por incrível que pareça, essa resina é original. Ela, o processo fica um pouquinho mais chato para fazer, mas não é impossível não. Só fazer com atenção e cuidado aí que não dá problema não. Só tem que ficar atento para não estragar as trilhas aqui da PCB original, né? Enfim,
Dito isso, para você fazer leitura da sua EPROM, tanto leitura como gravação, você vai precisar de um aparelho como esse aqui. Esse, em específico, é um trambolho, né? É um aparelho que eu estava encostado aqui em casa, então é um pouco mais antigo. Ele não serve só para EPROM, ele faz vários outros tipos de gravação de memória. Então ele tem essa cabeça que é removível, você pode estar mudando para gravar ou ler o que você quiser. Mas enfim, essa EPROM em específico, ela não é... Você não consegue escrever nela, você consegue fazer só a leitura. Então, o que você vai fazer caso você for de fato mexer na calibração do seu carro? Você vai comprar uma EPROM com essa mesma especificação aqui e você vai gravar nessa outra EPROM. Aí, quando você for comprar a EPROM, tem a EPROM que você grava uma vez só e depois faz só a leitura. E tem a EPROM que você consegue gravar, apagar, reescrever, editar, enfim. Eu recomendo você comprar a EPROM que você consiga reescrever nela depois, né? Você não tem que ficar mudando de EPROM o tempo todo. E aí você faz leitura da EPROM original, guarda essa EPROM original aqui, bonitinha, em um ambiente que ela vai ficar protegida, né, de umidade, principalmente de oxidação, para ela não estragar. E passe esse arquivo modificado para essa nova EPROM. Então, se amanhã depois tiver algum problema, enfim, você bota a EPROM de novo lá, original, na PCB, que ela vai funcionar 100%. Bom, então, deixa eu mostrar agora para vocês aqui no computador. Como funciona isso aí. Deixa eu reduzir aqui essa imagem da EPROM. E aí, bom, cada gravador vai ter o seu programa específico. O meu, nesse caso aqui, é esse aqui, ó. Você vai lá no site do fabricante, faz o download, enfim. Bom, e aí, você vai precisar do quê? Você vai abrir aqui a configuração, você vai ver que tem uma lista cheio de fabricantes desses chips, né, desses EPROMs. Então tem muito. Se você olhar aqui, ó, vários fabricantes, né? E aí você vai achar o seu fabricante. Nesse específico, a gente já sabe já que normalmente em todas as EPROMs, ela vem um código aqui nela, né? Nessa parte aqui. Eu tô com... Infelizmente eu botei aqui a EPROM do GLXi e a EPROM que eu tô na mão aqui é do GTI. Ela tá bem com resina, só que eu vou tentar pegar foco para vocês verem. É esse código aqui embaixo. Então nesse caso nosso aqui, essa EPROM, ambas as EPROMs são a mesma, é da TI, que é a Texas Instruments, né? Então, você vai clicar aqui e você vai achar no meio disso aqui vários modelos de EPROM, né, do fabricante. O jeito mais fácil que eu acho aqui é você digitar o código aqui, que no caso do nosso é esse aqui, é 27C256, e achá-lo nessa listinha, que no nosso caso é esse aqui, ó. Então o nosso mesmo é o TMS. Deixa eu mostrar o código para vocês aqui, que abriu outra tela. O nosso é esse aqui, ó. É o TMS 27C256, né? O nosso específico é esse. Então, beleza, tudo conectado aqui bonitinho. Gravador de EPROM conectado no computador. Você vai vir aqui em leitura. Você faz leitura. E quando ele faz isso, alguma perninha não está bem conectada, enfim, a gente tem que dar uma olhadinha aqui e conectar de novo. Acontece. Agora leu bonitinho. Então você pode ver que agora não deu erro, né? Beleza, feito isso, se ela fez a leitura, você vai vir, se você olhar aqui na edição do buffer, você vai ver que tá aqui o código em hexadecimal, né? Então aqui temos todo... Isso aqui é o arquivo que está na nossa EPROM, né? É a gravação que está na nossa EPROM. Então o que você vai fazer a partir disso? Você vai salvar o arquivo, né? Você vai achar qualquer site para salvar, qualquer endereço para salvar aí da sua preferência, né? Você pode ver que aqui eu já tenho salvo já o EC47A, que é o do GLXi,
e tem o EC40A, que é do GTI. Mas eu vou salvar de novo para mostrar para vocês aqui. Agora eu vou salvar com outro nome. Vou salvar... eu posso salvar com esse aqui também para fazer identificação, /vídeo. Eu vou saber que foi vídeo do canal. E aí você salva .bin, né? Ele vai te perguntar onde começa e onde termina os endereços da EPROM, que no caso é esse aqui. Normalmente quando você faz leitura ele já mostra ele direitinho, então não tem muito erro aqui. E aí você salva. Bom, salvado o arquivo, você pode fechar tudo isso aqui. Pode desligar o seu gravador de EPROM, pode tirar a sua EPROM do gravador. Pode guardar tudo, né? Bonitinho. Pode desmontar aqui, enfim. Vou até desabilitar essa nossa câmera daqui. E feito isso, você agora vai precisar de um editor, né? Que é um programa que consiga fazer essas leituras. Deixa eu abrir aqui. É o WinOLS 5. No meu caso está em versão de teste, ele tem a versão paga, né? Que é mais completa. E beleza. Feito isso aqui, você vai abrir aqui em luz. Eu tava com outro arquivo de outro ECU, de outro carro, enfim, eu vou fechar isso aqui tudo, que não é interessante pra gente agora, né? E vou abrir um arquivo como se fosse um arquivo novo, né? Então aqui ele está fazendo leitura. Você vai vir aqui e vai achar onde você salvou seu arquivo, .bin, que no nosso caso está em documentos, Lancer, e tá aqui o arquivo bin do vídeo. EC47A -vídeo, que foi exatamente o que eu salvei aquela hora lá. Então ele vai ler, não deu erro nenhum, tá tudo beleza. Aqui ele pergunta se tem alguma... Ele vai olhar, na verdade, se tem alguma similaridade com algum projeto que você está fazendo. Como eu já abri esse arquivo meu aqui, ele vai ter, mas eu vou começar do zero para mostrar para vocês aqui como funciona. Então eu vou ignorar no meu caso, né? Aí beleza, aqui você vai botar, que não é extremamente necessário, mas você pode colocar se quiser, configuração do carro aqui, modelo, enfim. No caso eu vou colocar só fabricante de DCU, que é a Mitsubishi. Leitura de EPROM, binário. Isso aqui você pode botar, por exemplo, carro, pode colocar o fabricante, que no meu caso está aqui já, Lancer e Colt, dá na mesma. Quinta geração, que é o meu, 1.6, enfim, que é o referente a esse arquivo que a gente leu. Mas isso aqui não vai afetar em nada, na verdade. Aí, você vem aqui e dá um concluir. Você vai ver que ele vai te mostrar aqui o hexadump, né? Que é o arquivo em hexadecimal. Então você consegue vir aqui fazer leitura assim, em hexadecimal, no modo de texto. Consegue fazer leitura em 2D, né? Consegue fazer em 3D também. Como você vai achar os mapas? É isso, exatamente. Ele tem uma coisa que ele facilita achar os mapas, né? Então ele te ajuda a achar o mapa, na verdade, que é isso aqui. Então você ativa essas opções aqui, ó. Então você vai ver que tem mapa padrão denso, padrão Mitsubishi, Bosch, Delphi, Siemens, Audi, enfim. Você ativando essa opção, e aí você apertando F no seu teclado, no seu computador, ele vai te mostrando possíveis mapas, né? Então, por exemplo, esse mapa aqui, que ele me achou. Esse mapa aqui, eu sei que é um dos mapas de ignição dessa nossa ECU, dessa nossa EPROM, né? Que no caso é do Lancer GLX-i. Então, se você abrir aqui o 2D, você vai ver que ele segue um padrão aqui, ó. Aqui temos um padrão, que é um mapa, temos o mesmo padrão se repete aqui, que é outro mapa, o mesmo padrão se repete aqui, que é outro mapa, e assim vai. Vou fechar aqui tudo e vou abrir um projeto que eu já tenho salvo, já que é o meu projeto.
Aqui, nesse projeto meu aqui, que é exatamente a mesma EPROM que eu li, eu já tenho algumas coisas mapeadas. Então eu tenho tabela de ignição 1. Ele tem 5 tabelas de ignições e 3 tabelas de RF. Ele de fato é 18 por 12. Bom, continuando aqui, como eu estava falando, isso aqui é uma tabela de ignição. Então temos a carga, o RPM e enfim. Essa parte aqui de cima da tabela é WOT, que seria o pé fundo, né? Então a gente sabe que tudo o carro usa. Temos a opção de visualizar essa tabela em 3D, né? Ela tá baixinha aqui porque tá com um pouco zoom, mas deixa eu dar um zoomzinho que a gente vai conseguir visualizar a curva em 3D. E estabilização aí, ó. Então aqui temos a baixa carga, marcha lenta, saindo aqui da marcha lenta. Aqui temos a zona de cruzeiro, a transição aqui de marcha lenta para baixa carga, o retorno, enfim. E aqui temos o pé fundo, né? Que é o WOT. Se vocês repararem bem, esse carro em específico ele tem 5 tabelas de ignição, como eu tinha havia dito. Isso acontece porque em alguns estados, alguns países, pela lei de emissão de poluente, se usavam outra tabela de ignição para conseguir passar, né, na emissão de poluentes. E se não me engano, o que determina isso é um resistor na PCB. Isso aqui é interessante também para quem vai colocar uma ECU programável, como por exemplo a Mega Speed MS2X do Costa, o MS3. Para você ter alguma referência onde começar, né? Você consegue transplantar, entre aspas, esse mapa para programável, seja ela Fueltech ou a própria Mega Speed, IngePro, enfim. Se ele for por tabela, você consegue fazer o transplante com pequenos valores, né? Logicamente. Então você começa com uma base muito boa já, né? O que mais temos aqui? Aí temos algumas configurações, como corte de giro, que é original do GLX é 6800. Temos dead time de bico, tamanho de bico. E, claro, aqui nesse arquivo tem muito mais configuração que eu não encontrei ainda, né? Eu dei uma olhada nisso aqui só por cima. Mas, e aí também temos os nossos mapas de combustível, que são mapas de alvo de sonda. Aqui está em RF, né? Para quem não sabe, 14,7 em RF representaria 1 de sonda de uma gasolina pura, por exemplo. Mas enfim, aí temos nosso mapa de combustível aqui, que no caso é alvo de sonda, né? Essa injeção funciona com MAF, então ela sabe quanto de ar o motor está emitindo, e você trabalha aqui só em cima do alvo de sonda. E ela já faz todo o cálculo de combustível ali. É uma eficiência volumétrica, né? Funciona como uma Mega Speed, por exemplo. E aí temos aqui 3 tabelas de alvo de sonda, que também vai entrar nessa questão de emissão de poluentes e de a tabela de segurança, por exemplo, perder alguma referência de algum sensor, tá com a sonda lambda desconectada, por exemplo, ele muda de tabela, ele vai para uma tabela mais segura de alvo de sonda. Mas basicamente é isso. Bom, basicamente é isso mesmo, né? Se alguém quiser esses arquivos, tanto do GLXI quanto do GTI, eu tenho esses 2 projetos aqui, que é esse outro aqui. Bom, esse outro aqui ele nem está completo ainda, mas já tem algumas tabelinhas configuradas aqui já. Por exemplo, tabelinha de ignição. Ele usa valores diferentes, né? Ele é um pouco mais conservador. Enfim, a biela é mais longa, então a estratégia de ignição muda por causa disso, né? Em função da configuração do motor em si. Bom, além do IN-OLS, a gente tem um outro programa que chama Tuner Pro, né? Ele é um outro programinha que funciona basicamente da mesma maneira. Você abre o bin e abre o arquivo.
Só que nesse caso aqui ele funciona com arquivo de identificação, se eu não me engano, o nome do arquivo que chama, né? Se eu não me engano. Então aqui eu tenho um arquivo de identificação da tabelinha do Lança GLXI, né? Que no caso é esse aqui. Eu tenho alguns. Basicamente tem a mesma coisa que eu vou ter lá no InOLS. Então tem a tabela de ignição, que ela tá de ponta cabeça, então alta carga nesse caso aqui embaixo. Tem o corte, o limitador de RPM, enfim, toda a mesma coisa basicamente, né? E a tabelinha de RF. Um jeito legal para quem tá no Torneio Pro, só para saber, né? Quanto, ou até mesmo no iOS, quanto de som ele usa, caso você esteja pegando isso aqui só para ter uma base para montar um programável, por exemplo, é você dividir o valor por 14,7, né? Que é o valor que ele é aqui porque ele está calibrado para gasolina pura. Então a gente vai ver aqui que ele usa 1 de sono em baixas cargas, de pé fundo ele começa com 9,3 e vai deixando rico, ele a 5.000 tem 0,78 de sonda, por exemplo. Enfim, só uma curiosidade mesmo, mas que não vai influenciar em nada. Deixa eu botar não aqui. O Tuner Pro, você tem que ir indicando aqui onde a tabela começa, como ela funciona. Então, eu não acho ele tão prático assim como o outro programa lá. Então, aqui ele tem interesse onde a tabela de combustível, nesse caso, começa. Só que o que eu fiz aqui, nesse caso meu aqui, eu achei tudo lá no WinOLS. E depois que eu achei lá, eu transplantei para cá as informações. Então eu fiz um ponto XDF, né? XDF e configurei aqui, né? Então basicamente o que fiz foi isso. Peguei lá o endereço de lá e trouxe para cá. Configurei as colunas, as linhas, o eixo X e Y, enfim. E configurei tudo bonitinho. Aí, basicamente é isso. Bom, basicamente o vídeo realmente é esse aí. O vídeo ficou bem grande já, tá com quase... Tá com 30 minutos já, né? Eu ver se a gente consegue cortar alguma coisa para deixar um pouquinho mais curto. Mas o que eu queria passar para vocês é isso. Para quem não sabe, a gente aqui em Goiânia é representante Costa Mega Speed. Então a gente faz a revenda da Mega Speed MS2X, MS3X, do condicionador de sonda, qualquer produto Costa Mega Speed. A gente faz a instalação, a gente faz o acerto. Agora mesmo a gente está com um lance GTI lá para fazer o acerto. Que teve um pequeno problema no cano d'água lá, então a gente deu uma parada. Depois eu quero começar a gravar isso para vocês, né? Mas enfim, eu usei o arquivo de ignição dele original como base. Facilita muito a parte da calibração, principalmente ponto de ignição, né? Enfim, isso é útil para isso nesse caso. Você consegue fazer isso com outras ECUs, consegue fazer isso com ECU de Honda, consegue fazer isso com outras ECUs. Eu não vou saber agora precisar quais, né? BMW antigos também consegue fazer, a Z36. Aí tem, por exemplo, umas ECUs mais novas que já não tem mais EPROM, né? Ela já é toda por flash já. Ela mesmo já consegue, você consegue regravar na própria ECU original. E aí você precisa de um outro ferramental, você vai precisar de um CAS, que é tag, por exemplo, para conseguir fazer essa leitura. Mas o processo de ler o arquivo no WinLOS, no WinOLS, é basicamente o mesmo processo, entendeu? Aí, claro, aí tem mapa PEC, tem os caramba 4 que você acha aí, dependendo do PC ou mais novo, você consegue achar. Para essa minha aqui eu não consegui achar, procurei na RAS, achei os mapas de ignição. Claro, você tem que ter algum conhecimento básico, né? Alguma noção para conseguir identificar ali o que é um mapa de ignição e como ele funciona. Mas você procurar bem na internet, você acha bastante coisa. Bastante coisa bacana, bastante material técnico bem legal. Mas basicamente o vídeo era esse aí. Se estiverem precisando de injeção programável, acesso, instalação, qualquer coisa assim, só entrar em contato com a gente que a gente realiza esse tipo de serviço. Se tiver precisando de uma injeção boa, com qualidade,
Pode vir com nós de Mega Speed que é sucesso garantido. Mas de resto é isso aí. Tchau, tchau. Até mais.